Sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk Jovem, um podcast realizado pelo Centro Acadêmico de Relações Internacionais e os estudantes de jornalismo da PUC Goiás. Eu sou a Ana Souza. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ana Maria e para esse mês de março, em que a gente celebra o Dia das Mulheres, o Talk Jovem resolveu trazer uma proposta diferente. Não é o Dia das Mulheres, é o Mês das Mulheres. E como vocês já viram no episódio anterior, nós trouxemos uma convidada, a Cíntia, para falar com as meninas. E hoje, a gente está com duas jornalistas. Eu tô aqui um pouco de intrusa, para conhecer um pouco mais sobre o pessoal. E além disso, nosso companheiro de todo o podcast, nosso Red Bull. E é isso, meninas. Uma das nossas convidadas de hoje, ela é jornalista de formação, apresentadora, repórter, podcaster, ela é especialista em ciências políticas. A nossa querida Ana Paula Bellini, seja bem-vinda. Obrigada aí pela biografia, com introdução. Muito obrigada pelo convite, espero contribuir com vocês aqui nesse podcast. Muito feliz de estar aqui. Maravilhosa. E ao lado da Ana, nós temos a Gabriela Luciani, falei certo? Que nome bonito. Que é jornalista de formação também, coordenadora de estágio e monitoria da PUC Goiás, assessora de imprensa e uma que eu achei muito interessante, formada em Direito. Isso pega a gente muito. Também, bom, eu agradeço, né, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, né, e perceber a força dessa união dos dois cursos e a proposta do podcast. Pois é. Estamos curiosas, Gabi. Como assim formada em Direito? Essa é uma loucura, né? Então, quando eu era estudante, né, na minha época, eu sou mais velha, só tinha o curso de jornalismo na UFG, né? E eu estudava bastante, bem focada ali em prestar vestibular. As pessoas prestavam vestibular na minha época, né? Mas coisa aí. E aí eu fiquei naquela dúvida. Não, vou fazer só jornalismo, só na UFG, preciso encontrar um outro curso da área de humanas. Pensei muito em fazer letras, porque eu sempre gostei de escrever, de ler. Mas eu tive dois professores, meu professor de História no Colégio Visão e um outro professor também de Geografia, que eles eram formados em Direito e começaram a me incentivar, né? E aí eu fiz inscrição, pensando assim, desistir em algum momento, eu queria fazer jornalismo. Agora eu saio. Mas eu continuei, formei, gostei muito do curso, né? Aí eu fiz os dois ao mesmo tempo, fazia jornalismo na UFG de manhã e Direito na PUC à noite. Na verdade, era o CG. Guerreira, católica. Sim. Católica. E assim, uma dúvida de vocês duas. Como que surgiu esse interesse de jornalismo? Não, é isso que eu quero, eu sei, agora eu vou fazer. Porque a Gabi, ela sempre quis, né? Usou o Direito ali também Sempre como um plus. Mas e você, novinha. Ana, também? Sempre quis? Como que foi? Sempre. Eu nunca tive nenhuma segunda opção de curso. Nunca nem passou pela minha cabeça. Se eu não fosse jornalista, eu não sei o que eu seria. Isso vem do meu pai também. Meu pai também é jornalista. E desde criança eu sempre quis trabalhar na área de audiovisual, né? Do jornalismo. Então, TV, né? Rádio, eu sempre gostei muito. Desde criança tem filmagem minha, fazendo reportagem. Imagens são Não, tem matéria minha fazendo matéria. Tem uma matéria ótima, né? Eu tinha 7 anos e eu peguei meu pai tinha uma câmera filmadora na época e eu pegava essa câmera e filmava também. E ele atrás de mim, geralmente também filmando. E aí um dia eu mostrei o lixo na rua e aí eu ainda falei assim, era em Aparecida de Goiânia, nem era em Goiânia. E eu falei assim, nossa, muito lixo, olha a situação dessa rua, não sei o que. Alô, Pedro Wilson! Que era o prefeito na época. Então eu sempre gostei muito, o jornalismo sempre foi a minha primeira área de atuação, vindo muito do meu pai também. E eu sou completamente feliz na profissão, me achei mesmo. O dom vem de berço, né? Não, já é filha de peixe, peixinho, assim. E você, Gabi, assim, também sempre foi esse chama desde pequeno? Eu sempre quis ser professora e jornalista. Sonhos se realizam, gente, tá vendo? Tanto que assim, acho que eu tinha uns 19 anos, eu já cursava jornalismo e surgiu a oportunidade de dar aula numa escola pública, aula de história, e eu larguei tudo que eu estava fazendo na época e falei, não, eu quero ser professora, eu quero ter essa experiência. Então, eu sempre tive vontade. Meus pais eram professores, né? Meu pai foi professor muitos anos, passou no concurso da PRF e virou
o assessor de comunicação da PRF. E eu tenho uma irmã que depois também fez jornalismo. Então, lá em casa, eu não sei em que ordem que as coisas vieram, mas tem jornalista. E ele que, na verdade, é uma fonte, né? Porque ele é concursado, mas atua com a imprensa. Gente, Tem isso. todo mundo de berço jornalista. Todo mundo de berço, né? A Ana veio com o pai, que já era jornalista. A Gabi com o pai, que já era ali professor. E depois virou professora. Tão bem demais. A Gabi é multifacetada, na verdade, né? Começou no direito, jornalismo, assessora, professora. A gente já vê que já tem o perfil mais mesmo TV, né? Tá ali o acadêmico não foi comigo, só o período ali de passar pela faculdade, me especializar, ir embora pra rua. E assim, a gente queria saber de vocês, como era na época, da questão tipo, da época acadêmica mesmo, os estudos, vocês na faculdade? Como eram os sentimentos? Como era a vida naquela época? A gente tá querendo trazer aqui a história de vocês. A faculdade começa... Era diferente, né? Assim, primeiro porque só tinha jornalismo na UFG, o mercado de trabalho. Quando eu estudei, por exemplo, eu quis fazer jornalismo porque eu gostava de escrever, gostava de ler, gostava de falar, mas eu nunca pensei em televisão. E até no nosso curso, acho que a TV não era tão valorizada na UFG, né? A gente trabalhava muito com rádio e com impresso. Então, assim, era impresso, mas estava naquele momento de transição, né? Que os jornais online estavam aí já começando a ficar mais fortes. A área de assessoria, né? Eu mesma comecei a trabalhar em assessoria por acaso. Eu não estudei muito assessoria na universidade. A gente teve algumas oficinas e aí fui estagiar numa assessoria. E lá eu fui contratada e continuei. E continuou. Então, assim, eu acho que a questão do mercado de trabalho, naquele momento, era muito voltado para o impresso, né? Acho que a Ana Paula vai trazer uma outra época e hoje a gente percebe, assim, a força que as assessorias têm hoje, a força que o online tem hoje, que as novas mídias têm hoje, né? A profissão tem mudado bastante, né? No meu caso, eu já cheguei, já tinha o curso de Relações Internacionais, Publicidade, eu já era ali no campo 5 também. Também sou filha da PUC. É nossa egressa, tá, gente? É egressa. E na época é ótimo. Vamos fazer. Não sou tão bem, mas vamos fazer o que? Tem 10 anos que eu formei. Então, assim, essas mídias novas, digitais, estavam começando e não existia podcast ainda, não existia. E eu entrei na faculdade querendo formar mesmo, assim. Eu queria terminar o curso. E eu aproveitei a faculdade de todas as maneiras que eu poderia aproveitar. Eu suguei cada professora ali porque eu queria aprender e aquilo era tudo que eu esperava, né? Eu sempre quis fazer jornalismo. Sim. Então, ali, pra mim, era o meu universo. Então, eu me apegava muito, eu sugava muitos professores e eu estudei muito, muito mesmo, assim. O que eu não estudei, o ensino médio, entendeu? Quando chegou no jornalismo, eu estudei muito, assim. E eu tive a oportunidade também de ter uma vivência fora. Eu fiz o intercâmbio em Coimbra, em Portugal. E aí eu tive uma outra visão, assim, completamente diferente, porque é uma universidade centenária, né? É muito diferente. E aí eu consegui ter esses dois mundos, assim, que foi muito importante pra minha formação. Eu não era baladeira, eu não era a que ficava no boteco, realmente porque eu queria terminar. E aí eu tinha as boas notas ali porque eu queria finalizar logo. E teve um período, depois que eu voltei do intercâmbio, que eu fiquei estudando de manhã e à noite, e tipo, fazendo estágio durante a tarde, assim, pra finalizar logo, porque eu queria muito, eu sempre quis muito, então... na faculdade, assim, eu fui meia... CDF, assim. Ela é muito estudiosa. Na verdade, eu sou bem, assim, organizada. Tudo que eu me proponho a fazer, eu gosto de fazer antes, né? Eu sofro muito com protelar, tem gente que essa característica não é meu caso. Por exemplo, eu também estudei fora, depois que eu terminei os 2 cursos, eu fui para Barcelona, ganhei uma bolsa do governo espanhol, né? Caramba. Uma bolsa, e eu falo assim, não tinha nada de fenomenal no meu currículo, claro que minhas notas eram boas, mas eu acho que é isso, ler o edital, entender o que eles querem, colocar lá tudo que precisa, me organizar para estar lá, né? Eu tinha vontade de ter uma experiência fora, e aí foi isso. Quando eu voltei, eu me deparei com eu queria muito ser professora. E logo que eu me formei, eu fiquei 3 anos direto no mercado. Eu trabalhava num jornal impresso, a Tribuna do Planalto, era repórter de educação, que para mim era
excelente, porque na época a gente fazia grandes reportagens, escrevia mesmo, entrevistava e trabalhava numa assessoria. Mas eu queria docência, eu ficava todos os dias pensando assim, eu não consigo pensar sobre o mercado, eu não consigo pensar sobre os problemas que eu estou vivenciando, então acho que a academia vai me permitir ter esse olhar. E eu fui, fiz, fiquei 1 ano estudando. Só que quando eu voltei, eu vi que não seria fácil validar o que lá era um mestrado, aqui seria uma especialização, né? Sim. E aí eu peguei e já entrei na UFG, já fiz mestrado aqui na UFG, em mídia e cidadania, né? Então, assim, sempre gostei de estudar. Tanto que hoje eu me pergunto, assim, o que eu posso fazer para continuar estudando? Embora para dar aula a gente estuda toda semana, né? Tem a pesquisa, mas eu tenho vontade de fazer outros cursos, eu tenho vontade de estudar outras coisas, né? E com a maternidade, a gente tem que dar um intervalo, porque agora eu estudo matemática, ciência, português, eu estudo tudo. Mulher, e que modéstia. Você falando que não tem um currículo tão bom, viajada, procurando fazer outro curso, professora. E assim, aproveitando também um pouco da fala de vocês duas e das experiências fora, vocês sentiram que o intercâmbio mudou hoje em como vocês atuam na profissão, como vocês viram a profissão de vocês, principalmente por ter essa experiência lá fora? Como que foi esse processo, assim, sabe? Pra vocês? Bom, eu vi muita diferença na questão de como eles tratam a notícia lá. Eu tive essa experiência, mas quando eu voltei pra cá, eu ainda continuei mais uns 3, 4 períodos ainda do jornalismo aqui. Como lá eu não trabalhei, eu não consegui ver de perto mesmo, de fato, como que é esse mercado de trabalho lá, como que eles atuam na notícia. Mas a gente consegue ver a diferença na faculdade mesmo, o jeito que eles ensinam as matérias, da forma como as matérias são distribuídas lá, é diferente daqui, por exemplo. Mas eu não consegui sentir essa diferença, assim, se isso me motivou, só me deu mais visão de mundo, na verdade, que é uma experiência pra mim. Uma experiência pessoal pra mim, que é a minha visão de mundo. Mas em relação, assim, a mercado de trabalho, não. Mas mais pessoalmente mesmo. Eu concordo. Eu acho que meu principal ganho não foi em si com o jornalismo lá fora. Embora eu tenha tido um pouco mais de experiência, porque eu dava oficinas para a comunidade, né? Tive uma certa atuação lá. Eu estudei na Universidade Autônoma de Barcelona. Mas eu acho que a gente cresce muito como ser humano, né? A saudade da família, a distância. Se por um lado a gente tem opções culturais, assim, que a gente é de Goiânia, né? Quer dizer, mora em Goiânia. Então a gente tem muito mais opções lá, mas por outro lado a gente percebe que, por exemplo, em relação à qualidade do ensino, eu acho que o ensino aqui é fenomenal. Né? Claro, eu tive acesso a escolas particulares, eu estudei na UFG, estudei na PUC, então assim, é claro que a minha trajetória aqui foi privilegiada, né? Mas comparando, eu acho que a gente estuda demais no Brasil, né? Por exemplo, não se compara a dissertação que eu fiz aqui no mestrado e o trabalho que eu fiz lá. E tem uma coisa, o espanhol, ele lê, assim, é claro que eu fui há 14 anos, mas, assim, o espanhol, ele lia muito jornal impresso. Você entra no metrô, as pessoas estão lendo, né? Cursar uma universidade, para elas, não é como para gente aqui, que tem uma coisa, assim, da ascensão profissional, Não, basicamente, eles têm uma estabilidade maior, né? Então, poucas pessoas, poucos espanhóis estudavam comigo, era mais latino-americano. A galera que tava, tipo assim, eu quero mais, gente, por favor, me dê, né? Então, eu acho que isso. E em relação à imprensa, né? Os jornais de lá, eles se posicionam mais, eles são mais opinativos. Mas aí não é um problema da nossa faculdade, da nossa universidade. É uma questão da própria estrutura, do que é o jornalismo, da separação entre informação e opinião, que aqui no Brasil é muito forte. E aí é óbvio que isso reflete, porque a universidade ensina também, né? Sim. Lá não é visto da mesma forma. E é muito bacana trazer esse ponto de vista, porque a gente sempre pensa que lá fora é melhor. E como você trouxe aqui, o ensino é muito bom aqui. Então, acho que merece essa valorização, principalmente por conta dos alunos, de futuros egressos do curso de jornalismo. É bacana ter essa visão. E uma coisa que a gente estava até conversando antes da questão da acessibilidade dos professores, por exemplo, lá a gente não... Era zero isso, entendeu? Zero. Eu não tinha... Se eu quisesse falar com o professor fora de sala de aula, eu tinha que marcar uma reunião, era uma coisa burocrática, assim. Era um negócio muito difícil. Eu sofri muito com isso.
Teve um episódio que eu fui procurar... Logo quando eu cheguei, fui procurar uma professora. E eu fui no gabinete dela, que é a que chama o gabinete, né? Que é a sala dela. Eu falei, olha, eu quero falar com a Ana... O nome dela, não esqueço. Ana Tereza. Mais uma Ana. Ana Tereza. Falei, Ana, quero falar com a Ana Tereza. Aí a mulher que me atendeu falou assim, com quem? Aí eu falei, com a Ana Tereza. A professora, ela... Eu não estou te entendendo, não estou entendendo. Aí eu falei, a professora, Ana Tereza, peixinha, tenha mais modo como você fala com as pessoas, menina. Nossa. Pra você é professora, doutora, Ana Tereza. Então, assim, são coisas que pesem, que dão um certo distanciamento entre os alunos e os professores. E foi o que eu mais senti falta lá na universidade, era disso. Porque a gente não tinha esse contato, essa troca que eu tive demais aqui na universidade, por exemplo. Sim. Coitada da Gabi, toda hora da gente. Inclusive, o motivo dela estar aqui hoje foi muito não, Gabi, por favor, vamos. Tem as consequências. E assim, Gabi, voltando um pouquinho no que você tinha falado, né? Dessa questão também da maternidade e tal. Eu queria trazer um pouquinho pra esse lado. Você sempre também teve esse sonho de ser mãe? Então, eu gostava de estudar, eu achava que eu não ia casar. E que eu ia ser mãe, mas assim, ia ter um filho, depois, de que forma, como, isso não era muito elaborado. E desde jovem, eu tenho vontade de adotar, sempre tive vontade de adotar. Ai, que legal. Era uma coisa que eu tinha, era minha, assim. Eu me casei, meu marido não queria ter filho, assim, ele não pensava em ter filho, e a gente foi ficando casado. Viajando, o casamento era bom, não pensava em separar, e eu com muita vontade de ser mãe, eu já tinha me formado, eu já tinha feito mestrado, eu já tinha casa, eu já tinha viajado bastante, agora eu quero ser mãe, né? E aí eu descobri que eu tinha endometriose, eu descobri de uma forma muito brutal, assim, meu intestino obstruiu. E eu fui pra emergência e fiz uma cirurgia de emergência. Nossa, Gabi. E aí, depois disso, né, aí as opções. Você quer ser mãe, né? Todo médico pergunta, você quer engravidar? E eu falei assim, eu quero ser mãe, mas eu não quero engravidar, não faço questão, né? Não, porque se você quiser, é melhor fazer um tratamento. E eu pensei, não é a minha via, né? Foi a hora de resgatar. Mas e aí, né, meu marido, você quer ser pai? Eu não sei se porque ele me viu sofrer tanto. E ele, não, eu quero ser pai, e virou e falou, eu quero 3. Meu Deus. Nossa. Eu falei, não, Quero que 3 não. Aí já 3 é demais. 3 é demais. 2. Então vamos 2, né? 2 a gente fecha. E aí ele falou, não, esse negócio de ser pai era meio estranho pra mim, porque eu achava estranho ter um bebê, mas assim, vamos adotar então e vamos adotar mais velho, né? Ai, que bonito. E foi isso. Aí a gente fez todo o processo, demorou uns 2 anos para entrar no cadastro de adoção. E, na verdade, a nossa adoção não foi muito via cadastro. Tem, não sei se vocês conhecem, mas tem existe um negócio chamado Buscativa. São pessoas que trabalham nos fóruns, trabalham no juizado da infância e juventude, pessoas que participam de grupos de adoção no Brasil todo e percebem aqueles perfis mais difíceis de serem adotados. Então, as minhas filhas, elas faziam parte de um grupo de 4 irmãos. Gente. E aí, a mais velha, ela já tinha 11 anos na época, o mais novo tinha algumas outras questões, enfim, era um grupo difícil de ser adotado, né? E aí uma pessoa daqui de Goiânia, um casal, se adequava ao perfil do mais novo e da mais velha. O juiz geralmente separa o mais novo com o mais velho, porque quase todo mundo quer o mais novo, né? Sim. E os do meio, ele... Deu certo. Pois aí, a gente começou o processo. Essa mulher, que é a mãe dos irmãos das minhas filhas, ela é professora aqui na PUC, no curso de medicina. E ela foi e viu, assim, a assistente social conversando com a gente, que eu era Gabriela, ela Graziela, e ela fez contato comigo e a gente se conheceu antes de conhecer as crianças, né? E deu certo, e virou a gente brinca que a gente é a moderna família brasileira. Ai, porque a gente se encontra todas as semanas, quase todo dia, as minhas filhas fazem jiu-jitsu com o pai da outra família, enfim. Ai, que legal. Professor, e eles vivem lá em casa, e a gente, então, elas convivem muito, né? E eles têm uma filha biológica, que fala que a Alice e a Amanda, as minhas filhas, são irmãs dela por parte de irmãos. Ai, vocês conseguem. Gente, eu tô me emocionando de novo. Que legal. Loucura, porque assim, né? Como assim? A Alice, elas são irmãs dos meus irmãos, mas elas não podem ser minhas irmãs, né? Exatamente. E é isso, aí aconteceu, assim, claro que tem desafios, eu acho que a maternidade, de nenhuma forma, ela é fácil.
né? Sim. As minhas primas que tiveram bebê, geraram. E eu lembro que no primeiro mês eu perdi 8 quilos. Em um mês. Nossa. Primeiro ano eu chorava quase todos os dias, porque você não era mãe, era muita coisa, né? Cultura, o que elas comiam, enfim. Mas, assim, eu me sinto realizada mesmo, né? Como mãe, enfim. Mas é difícil. Eu me emociono de novo com essa história. Quando a gente tava falando em te trazer, aí eu falei, Ana, e o tópico maternidade? Pode tocar? Ela falou assim, pode. Tem uma história que você vai amar. Você quer que eu te conte? Eu falei, não. Eu falei, vou deixar sabia, você Descobri na hora. quer ter surpresa. Foi porque eu já me emocionei e eu vou me emocionar de novo. Que eu acho muito bonito. Mas é muito bonito, justamente por querer adotar crianças mais velhas. Não é uma realidade que a gente enxerga, assim, você abraçou. Mas assim, eu vou ser muito sincera. Às vezes as pessoas falam, né? Tem gente que fala assim, ai, que sorte. Eu acho que sorte é nossa, né? Porque assim, os 4, eles são crianças, assim, eles são muito ligados. Tanto que a assistente social falou, não, tem que ser uma adoção em que os irmãos vão ter contato, porque eles vão sentir falta, eles viviam juntos, né? E é muito difícil uma família adotar 4, 5, embora isso tenha se tornado mais comum, né? Percebo que hoje as pessoas têm se aberto para esse perfil da adoção, né? Então, agora tem que ter muito preparo, não é fácil. Eu acho que, assim, o bonito, a gente não pode romantizar, porque é algo que você toma para si e tem que tomar mesmo, né? Sim. Por exemplo, eu ouvi várias vezes, você não é minha mãe, e eu sou sua mãe, sim. Ah, pois eu sou sim. Verdade, E uma coisa que eu queria, inclusive, te perguntar, como que foi todo esse período de adaptação? Difícil. É enlouquecedor. Mas assim, a gente teve o acompanhamento. Goiânia tem o GEAGO, que é o Grupo de Apoio à Adoção. Muito louca, a vida é muito louca. Assim, na época, a minha monitora da disciplina Assessoria de Comunicação, ela era filha da presidente do GEAGO. Caramba. E foi assim, as coisas foram dando certo, eram para acontecer mesmo, né? E aí o grupo dá todo um suporte. Eu fiz terapia, faço até hoje. As meninas tiveram todo esse acompanhamento, porque tem situações que a gente acha que está preparado, mas não está, e precisa se preparar o tempo todo, né? Eu acho que tem muita compreensão, assim, você adota alguém, você não adota a família toda, mas você adota tudo que vem com ela, né? Elas têm histórias. Por exemplo, o cabelo das minhas filhas é cacheado, eu nem usava condicionador, então eu tive que me adaptar a algumas realidades e aprender e compreender. E elas também tiveram que se adaptar, né? E vai ter coisas que elas não vão gostar, tem coisas que elas gostam. Essa coisa da aparência física, mesmo da semelhança, né? Às vezes elas ficam meio querendo parecer comigo, usar minhas roupas, às vezes elas não querem de jeito nenhum, né? Enfim, assim. E tem uma coisa, assim, tem muita coisa pra gente compreender e caminhar, né? Sim. Entender esses processos. Elas estão com quantos anos hoje? Com 12, 15. Lindas. E Ana Paula, gente, eu vou chamar ela de Paulinha, porque pra mim já é de costume. Você se casou recentemente, né? Você teve alguma mudança na sua rotina, na sua vida, assim, após o casamento, ou foi uma transição mais suave? E você pensa em ter filhos por agora, mais pra frente? Spoiler, né? Um desses assim agora. Eu quero. O meu casamento foi muito tranquilo porque vim já caminhando pra isso, um ano assim, já morando junto e toda essa preparação, a ideia da festa assim, veio mesmo do nada, então a gente fez um casamento grande, assim, mas eu tô com uma pessoa que é muito parceira, que é um companheiro mesmo, e isso me ajuda demais. E só questão de mudança mesmo de casa, assim, porque, né, já é a terceira que eu tô, e vou mudar pra mais uma no ano que vem. E mudança de casa, mas mudança de rotina, obviamente que tem, né? Quando você mora com uma outra pessoa é tudo diferente, tudo muda, porque é uma outra pessoa, com outros gostos, com outro ritmo de vida total. Eu brinco e falo que o Frederico é o meu marido, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Eu falo em gosto musical, toda essa questão assim, a gente não se parece, mas é porque a gente se complementa, e eu acho isso muito bacana. Sim, eu quero ser mãe, mas não é uma coisa que eu quero agora. Só que aí tem aquela questão do reloginho biológico, né? Que a gente, mulher, a gente sabe que isso existe, infelizmente.
Eu tô com 30 agora, então eu acho que eu vou esperar mais alguns anos. Eu ainda quero aproveitar meu casamento. Sim. Ainda tenho alguns outros planos pela frente também pra poder realizar antes de ter filhos. Mas é um desejo que eu tenho. Talvez. Eu não quero ter casa planejada, mas sim, eu quero ser mãe, principalmente também pra ver meu marido sendo pai. Ele quer muito ser pai, porque eu vejo ele no jeito que ele cuida da filhada, ele é um parceirão. Pra ver meus pais sendo avós também é uma coisa que eu tenho que ter vontade. E é isso, assim, a caminhada fica mais leve quando você tem também uma pessoa que é companheira. E eu acho que eu acertei isso aí. Que lindos! E assim, uma curiosidade pra vocês, a Ana Paula também tem um podcast. Então conta como que foi a ideia do seu podcast, como que foi pra você agora apresentar um podcast? Esse podcast que eu faço, ele é dentro do Mais Goiás, que é o veículo que eu trabalho hoje, um dos, né? Porque eu sou igual o pai do Cris, tem vários empregos. Quem é jornalista já deve estar acostumado com isso aí, né? Já vão falar. E a gente, e dentro do Mais Goiás, a gente faz a parte do audiovisual. E tinha sempre essa ideia da entrevista, a gente sempre fazia documentários e tal. Eu falei, olha, tá tendo o podcast, que é uma conversa muito mais descontraída, muito mais leve, é uma conversa que você consegue extrair da pessoa também. Não só questão, uma coisa muito fechada, de assunto profissional, chato, mas também da vida, coisas do cotidiano. E aí eu sugeri, então, pra diretoria, pra ter esse podcast. E aí, ele que, né, quis, vamos colocar uma coisa que leve o seu nome também, então chama Entrevista Ana, né? Que é um podcast de entrevistas, e a gente sempre leva pessoas que têm histórias boas pra contar. Porque eu falo que eu sou uma contadora de histórias. Profissional. Eu falo, eu sou contadora de histórias profissional. E das boas. Que eu acho que é o bacana da nossa profissão, porque a gente gosta muito de contar a história, mas o mais importante disso é saber ouvir. Porque hoje a gente precisa muito de pessoas que nos escutem, né? Sim. E aí o podcast vem com essa oportunidade de mais ouvir do que falar. A gente fala muito, a gente escreve reportagem, a gente faz matéria, mas saber ouvir. Porque ele se pergunta, mas a pessoa vai julgando tudo que ela tem, toda a aprendizagem, toda a experiência, tudo que ela tem. E esse saber ouvir, para poder contar essa história sobre a visão do outro, é muito mais legal. É muito mais importante, é muito mais bonito. É um viés totalmente diferente, né? E já pegando esse gancho aqui, eu também já quero fazer uma pergunta, porque assim, o podcast ele surgiu como um outro viés do jornalismo, do grande leque que envolve o jornalismo. E a gente está percebendo muito as mudanças que está tendo dentro da profissão, do mercado de trabalho. E eu quero saber de vocês, como está a visão de vocês para isso? A gente tem a Gabi, que está ali sempre em contato com as empresas por conta, né, dos estágios, e também por conta da assessoria que a senhora fez por bastante tempo. E de você, né, Ana Paula, que tá ali, tá no ramo, tá no campo. Como vocês estão vendo o mercado de trabalho por jornalista? Isso vai muito do meu interesse agora. E do Enzo que tá ali balançando a cabeça. Importante. Como que vocês estão vendo o mercado de trabalho, para onde ele tá andando, né? Também com o surgimento aí das inteligências artificiais, os novos veículos, as novas formas de fazer o jornalismo. O mercado tem mudado muito, sim, né? Eu acho que aí é que eu vou até pegar a Sabrina, que é coordenadora do nosso curso, para dizer assim, ela sempre fala, gente, o jornalismo sempre esteve em crise, né? Sim. Mas, na verdade, essa questão, a gente vive muito na mudança, né? Com mudança, é uma profissão que ela não é uma profissão técnica. A gente precisa da técnica, mas ela é uma profissão que tem um componente muito forte de reflexão, de trabalhar com o humano mesmo. Acho que o que a Ana Paula acabou de falar aqui é a essência do jornalismo, que isso não muda, né? O que eu percebo que é uma exigência das pessoas que estão no mercado de trabalho, selecionando tanto estagiário quanto profissionais. É comum, às vezes, alguém do mercado também falar, tem alguém que está formando agora com esse perfil. E eu percebo que é isso. Qual que é, para mim, o grande diferencial do jornalista? Ele é um profissional que sabe lidar com a informação, né? Ele sabe buscar, de maneira geral, né? Eu tenho uma boa formação e ética também. Ele sabe buscar a informação, ele sabe confirmar se aquela informação é verdadeira, ele sabe
confrontar. E ele também tem muito respeito pelas suas fontes, né? Então, acho que isso é fundamental. Ele busca essas boas histórias, né? E tem esse cuidado com o texto. Eu acho engraçado que, às vezes, alguém do mercado é da área de outra área, mas ele quer um jornalista. E aí eu explico, porque o estágio de jornalismo, a gente tem aquela dificuldade. Precisa de ter um jornalista para orientar. Não pode ser um publicitário, não pode ser em relações públicas. Então, acho que numa assessoria, num site, fazendo podcast, nas mídias sociais, a gente tem que buscar esse diferencial, sabe? Porque eu acho que... E se abrir um pouco para tudo que está acontecendo com a profissão, sem perder a essência, né? Mas trazendo ali também o que é de novo. Então, o que não muda na nossa profissão é isso, é essa essência. Agora, qual vai ser a tecnologia, né? Por exemplo, inteligência artificial. A parte técnica ela já faz, se a gente for observar. Mas ela não consegue trazer um conteúdo ali com ética, com respeito às fontes, com uma apuração que a gente sabe que é verdadeira, que é essencial. Então, em certa medida, ficou mais fácil fazer jornalismo, mas muito mais difícil também, né? Porque a gente tem que ter mais cuidado ainda com tudo que chega. Eu acho que o mercado nenhum nunca vai ser 100% justo, infelizmente. Porque a gente, como ela falou, a gente sempre estava em crise. Era questão do diploma, não precisava exigência do diploma, e a gente vê muita gente que não é formado, que atua na área, pessoa que está todo dia ali dando a notícia, dando a informação, atua como jornalista. E isso a gente vai ver, eu acho que até os fins dos tempos, que para quem é jornalista, que deixa a gente um pouco angustiado, sim, claro, porque a gente ali estudou, mas eu acredito que para quem tem força de vontade, e não é clichê, tem força de vontade e é bom, e quer fazer, eu acho que tem espaço. Eu acho que tem espaço para todo mundo que quer fazer. Então, eu acho assim, que a pessoa que tem interesse, ela vai fazer de tudo, entendeu? Um pouco de tudo. E o jornalismo também é isso, saber se diversificar. Nas mais diversas plataformas, nas mais diversas mídias que a gente tem. Não pode ficar só fechado em um... eu só quero trabalhar com TV. Pra chegar na TV, eu trabalhei com assessoria, eu trabalhei, sabe, trabalhei em revista, em outras coisas que não tinha nada a ver comigo. Sim. Que eu pedi a Deus todo dia, não quero. Mas o que eu fiz pra isso? Porque é assim, né, é aquele negócio. Você vai conseguir seu primeiro emprego se você tiver experiência. Mas como é que você tem experiência e não tem primeiro... primeiro emprego. Sabe? Nossa, isso é muito... Não, eu já sofri também muito com isso. Então, o que eu conseguia fazer é buscar experiência, não sei, talvez num curso, com outras pessoas, fazendo, não é nem legal falar isso, mas tipo assim, vamos fazer um estágio aqui de graça, pra ver se eu me aperfeiçoo, pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Mas nunca vai ser justo, mas eu acredito que tem espaço pra todo mundo. Eu acredito que a inteligência artificial, ela vem pra somar, sim, mas como a Sabrina falou, uma inteligência artificial nunca vai conseguir captar a emoção de uma pessoa que você tá entrevistando na rua. A inteligência artificial nunca vai conseguir fazer com que aquela pessoa tenha confiança em você para poder te contar a história de vida dela. Se a inteligência artificial não faz. E o que faz isso é a vivência, é essa experiência do jornalismo. Nunca vai ser humano, né? Não vai ter a nossa parte humana ali. E outra questão também, que a gente sabe que tem muita dificuldade assim, no mercado de trabalho para mulher. Infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade bem assim, machista, né? Que ao tempo todo sabe que faz, mas assim, você tem que estar ali todo momento se provando. E como foi pra vocês irem conquistar o espaço de vocês, assim? Vocês acham que foi um pouquinho mais fácil? Ou se teve realmente essa luta constante como mulheres? Então, quando eu comecei a procurar, por exemplo, trabalho em TV, né, sempre assim, eu encontrei algumas dificuldades, por exemplo, repórter, mas sou repórter, mas por quê? Não, porque fica na rua. Mas peraí, todo mundo fica. E eu acho que assim, eu não posso falar 100%, mas toda mulher que tá no mercado de trabalho, acho que já enfrentou alguma questão de alguma situação de assédio, de dificuldade de se relacionar. Pelo fato de ser mulher, acho que a gente encontra isso na vida. E na questão profissional também, não é diferente. Já aconteceu comigo. Assédio mesmo, assim.
olha, promessas, olha, assim, Não. eu vou te tornar a mais conceituada do Brasil, assim. Nossa. É a situação que não tem nem muito o que falar, né? Constrangedor. Te põe numa posição muito inferior, te põe numa posição, assim, que você não consegue ter seu próprio brilho, sabe? Você não consegue mais definir se você realmente é suficiente, se você é profissional o suficiente, se você... E acontece, infelizmente, a gente tem muito que enfrentar ainda no nosso mercado. Todos eles, mas o nosso mercado ainda tem muito. Eu vejo que hoje eu acho que a faculdade tá meio a meio, né? Sempre foi, acho que um pouquinho mais de mais mulher, né? Mulher. Na minha época tinha mais também, assim. Mas é um desafio que a gente tem que enfrentar, porque afinal de contas, não é pelo fato de ser mulher, a gente temos as mesmas funções e as mesmas, né, a mesma profissão, e hoje ainda a gente se depara com salários menores. Ai, a diferença. A gente se encontra ainda, infelizmente. Eu disse... É nítido, a gente consegue encontrar fácil. E aí eu fico até sem palavra. Bebe aguinha, bebe Red Bull. Anima de novo. Aproveitando também muito da sua fala, nós do mercado de RI, a gente ainda sofre bastante com isso, porque o nosso curso ele é majoritariamente feminino. Mas você vai olhar cargos importantes, cargos que a gente, quando está na faculdade, almeja, é sempre ocupado por homem. Então acaba que as nossas inspirações, não estou falando que não tenha mulheres, pelo amor de Deus, mas assim, muitas das nossas inspirações são masculinas, sabe? E é muito difícil isso pra gente. Vocês, como jornalistas, quando vocês estavam durante a graduação, hoje também tem mulheres em que vocês olham, vocês se inspiram. E assim, inclusive eu achei uma gracinha, queria fazer só uma adenda, porque eu vi um vídeo que vocês fizeram do centro acadêmico com as mulheres, mostrando as inspirações femininas delas. Eu achei tão lindo. Enfim, eu queria ouvir também um pouco de vocês, sobre quem vocês almejaram. A Ana teve essa presença toda do pai dela, mas assim, mulher mesmo. Quem? A figura feminina. Uma figura... Você fala do jornalismo. Do jornalismo. Cara, do jornalismo, como eu sempre gostei, né, de televisão. Então, pra mim ali, sempre as mulheres que estavam lá à frente, sempre estavam apresentando, a Fátima Bernardes, a Renata. Pra mim, sempre foram mulheres maravilhosas e inspiradoras. A Sandra Annenberg, que pra mim é um ícone, né? Tem um texto, não só, tem um texto incrível, maravilhoso. Então, pra mim, eu sempre olhava pra essas mulheres. E aí, as minhas professoras da faculdade também. Eu tive a minha orientadora, que foi a Eliane, que eu ouvia a aula dela, ficava assim, ó. Sim, Eliane. Ai, ficava... um beijo pra ela, se eu assistir. Eu ficava encantada. Então, aquilo me dava mais motivação, muito mais motivação. E, claro, meu pai sempre foi minha referência, grande referência dentro de casa, né? Mas eu olhava aquelas mulheres e falei, eu quero ser assim. E tem uma que eu sou a maior fã da minha... Eu sou muito fã dela, que eu já conversei com ela algumas vezes, porque eu sou louca mesmo, assim, a fã. É a Bianca Carvalho, que é uma repórter de Pernambuco, que ela é maravilhosa, que ela é uma pessoa... Eu acho que é a repórter mais humana que eu já vi. Tem um texto incrível e tem um olhar tanto em catástrofe quanto em momentos de alegria. Ela tá ali e é maravilhosa. E ela, pra mim, meu modelo, assim, de repórter sem comparação. Ai, que incrível. Eu tenho várias inspirações, assim, eu começar de casa, né? Minha família é uma família que tem muitas mulheres. Meu marido brinca, assim, que a gente foi adotar e vieram 2 meninas e a gente não escolheu, né? Assim, Não. Então, assim, a minha casa são muitas primas, minha avó é super, as duas são super pra frente, assim. E profissionalmente, na verdade, assim, desde a academia, eu tive professoras muito boas, assim. Eu tive uma professora de entrevista, a Raquel Mourão, que, assim, fenomenal, a Silvana Coleta, que depois me ajudou, mesmo eu já tinha me formado, e ela me emprestava livro, me recebeu na casa dela para ajudar numa especialização. Entre as minhas colegas mesmo, assim, eu admiro muito a Eliane Coven, a Sabrina, né, assim, pela paciência, pela qualidade mesmo da formação, a consistência teórica. E jornalista, eu admiro muito a Eliane Brum, né, assim, ela escreve muito bem, ela é muito humana, ela consegue contar histórias, assim,
que a gente se emociona, assim. Até quem não é da área, ele pega um livro reportagem para ler, uma matéria, a gente se emociona muito. Então, acho que várias mulheres me continuam me inspirando, né? Uma coisa que eu acho muito legal de trabalhar ali na PUC é que, assim, a gente se inspira nas colegas, né? A Ângela Moraes, que deve ter sido sua professora, hoje ela é da UFG. Eu sempre admirei pela organização, pela forma de conduzir pesquisa, de ter aprendido muito com elas. Né? Ai, gente, que lindo. Eu tô assim, hoje vocês vão me ver toda sorridente, porque eu estou com 2 inspirações minhas. Ai. Assim, a Ana Paula já vinha de antes das nossas conversas. Quando eu que eu passei para jornalismo, eu falei, o que você acha? Como que é? Me explica aqui um pouquinho, deixa eu tentar entender. Ainda mais porque não é ela da PUC. Fiz textão. Não, e ela, você vai amar, e eu falei, ok. E a Gabi, que foi uma das primeiras também ali que eu tive o contato, que veio pra gente, é a que me ensinou a escrever. Minhas redações são melhores por conta dessa mulher aqui, gente, sim. Então, assim, eu tô aqui sorridente porque foi um prazer, tá sendo um prazer enorme ter vocês aqui hoje. Ver como a história de vocês também reflete um pouquinho na gente, no hoje, né? O velho, não me entendam mal. Calma. Se encontrando com o novo, com essa nova geração que tá vindo. E muito obrigada, meninas. Assim, muito obrigada mesmo. Eu vou sair daqui pensando, nossa, demais. Porque é muito bom escutar de mulheres fortes, de mulheres guerreiras, de mulheres atenciosas, pacientes que, gente, eu invejo a paciência da Gabi e da Sabrina. Eu invejo. Então, olha, eu falo, como que elas conseguem? Essas mulheres que estão aqui, que se fazem presentes, que conquistaram um espaço lindo. Então, muito obrigada por hoje. Sou assim... Eu que agradeço. E eu não tenho nenhum problema com essa questão de geração, de ser mais velha. Eu estava comentando com a Sabrina hoje de manhã, o tanto que é bom a cada semestre a gente receber novos alunos, porque, de certa forma, vocês trazem pra gente também muita inspiração e combustível mesmo, né? Eu acho que o professor Salve, que hoje também está na UFG e era do nosso colegiado, ele falava assim, estar em contato com os jovens parece que você não envelhece, né? Porque você está sempre ali... ouvindo e compartilhando. Então, assim, a Ana faz um monte de coisa, ela canta, ela escreve bem, né? Então, assim, vocês também são fontes de inspiração e de motivação pra gente. Não, com toda certeza. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Hoje, do outro lado, né? Ser entrevistada. É novo pra mim, realmente é muito difícil. Desculpa a todos os meus entrevistados que falaram que não acreditei. Sempre falo, muito difícil, ainda que isso, é uma conversa. Eu sou o veneirinho ali. Mas é muito bacana, porque é um bate-papo, né? Que a gente conversa aqui, pude falar muita coisa. E vocês, né? Como ela falou, vocês são fonte de motivação. Você, principalmente, você tá sempre ali ativa, querendo fazer, movimentando, discutindo. Isso que é o importante. É isso que eu falei, aquilo de ir atrás, de não ficar parado, de sempre tentar descobrir. Isso aí é o mais importante. E pode ter certeza que a caminhada vai ser longa, difícil, mas vai colher frutos lá na frente. Mais uma vez, obrigada, adorei estar aqui hoje. Obrigada. A gente que agradece mais uma vez a disponibilidade, o tempo de vocês de estarem aqui conosco, porque assim... Eu faço RI, mas minha segunda opção era jornalismo, ainda tenho interesse. E é bacana ouvir a história, a trajetória de vocês, o mercado de trabalho, como que é, inspirações. Eu acho que vai agregar muito. Sim. Nos nossos egressos, nos nossos graduandos, enfim. E mais uma vez, obrigada, meninas. Obrigada. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham curtido e aproveitado o nosso episódio com mulheres incríveis, jornalistas de peso. Exatamente. E é isso, pessoal. Um beijo. Valeu. E assim a gente encerra mais um Talk Jovem. Beijo.